Olá, dando continuidade ao nosso estudo sobre avaliação de tecnologias em saúde com foco em incorporação de medicamentos. Hoje nós vamos para o nosso passo 4. Sim, precisei de olhar na minha colinha. Nosso passo 4, em que a gente vai fazer a avaliação econômica inicial. Futuramente nós vamos falar sobre as avaliações econômicas e quais os tipos vários que tem, mas neste momento vamos falar de uma forma geral. Então agora que eu já fiz a minha pergunta pico, já encontrei os estudos que respondem a minha pergunta, já vi que eles estão bons, foram bem construídos e tem as evidências, e descobri pelo grade que existe uma força de evidência ali que é alta, ou pelo menos assim, não é baixa, tá média. Como que eu coloco isso dentro do sistema? Que na verdade, assim, eu vi que eu tenho evidência, aquele medicamento trata aquela doença, então ele tem resposta terapêutica, ele é relativamente seguro, tem reações adversas que são manejáveis. Mas agora vem a grande pergunta: podemos pagar? E essa é a questão que a avaliação econômica faz. E existem algumas metodologias para fazer isso, que você pode avaliar por custo-utilidade, custo-benefício, custo-utilidade, custo-efetividade e impacto, as análises de impacto orçamentário. Eu tenho muita experiência nas análises de impacto orçamentário. E na avaliação econômica de forma geral, nós precisamos saber quanto essa tecnologia vai custar. Porque ela pode ser muito boa, mas ela pode ser praticamente ser impagável. E é possível, sim, existirem medicamentos que são bons e eles são impagáveis para o sistema, né? Então, nessa parte econômica, é importante levantar e ter clareza de qual o custo dessa tecnologia. Ela tem outros custos indiretos, então para usar esse medicamento eu preciso fazer outros exames. Para usar esse medicamento eu preciso de um equipamento de monitoramento do paciente depois do uso desse medicamento. Esse medicamento ele é injetável, então eu preciso de ter uma estrutura. Esse paciente ele tem que se deslocar para alguma unidade de saúde para poder aplicar esse medicamento, então isso eu também preciso considerar na minha avaliação econômica, e não só o custo do medicamento em si, porque ele vai envolver também toda uma equipe, ele vai envolver uma equipe de enfermagem, ele vai envolver um leito-dia, ele vai envolver um transporte sanitário, porque se ele for injetável, eu precisar de tirar o meu paciente do interior e trazer para a capital ou para alguma cidade mais próxima para poder utilizar esse medicamento. É um medicamento que após o uso ele exige algum tipo de acompanhamento específico, eu também tenho que considerar isso na minha análise econômica. Tudo isso tem que ser avaliado dentro da análise econômica. E aí eu preciso de ter essa resposta. Quanto custa cada comprimido? Quantos pacientes podem ser beneficiados por isso? E aí a gente faz a conta. População versus unidade, versus quantas vezes tomo por dia, versus quantos dias no ano, para a gente ter uma noção de quanto isso vai custar no ano. E aí vamos avaliar, porque na ATS tem todo esse arcabouço técnico-científico, mas tem a questão política, no sentido de que o uso do recurso público ele deve ser responsável, né? E eu tô falando isso porque o meu olhar ele sempre vai ser para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. Então eu sei disso tudo e nós podemos pagar, podemos inserir esse produto dentro do sistema de saúde de forma segura, que permite a sustentabilidade do sistema e permite que esses pacientes possam ser beneficiados sem prejudicar a outros pacientes, quando nós estamos falando de recurso. Porque uma das coisas mais difíceis que eu vejo que as pessoas às vezes não conseguem entender quando estão dentro, e eu compreendo, porque muitas vezes a pessoa está com um olhar para a sua doença, para a sua dor, é que muitas vezes para cuidar de um grupo de pacientes, outro grupo vai ter que ser um pouco negligenciado. Porque não temos recursos infinitos, os recursos eles são finitos, né? E aí nós poderíamos até entrar numa discussão mais ampla sobre a questão de como que o governo realoca seus recursos e tudo, e aí eu teria que, manifestaria talvez opiniões não muito, vamos dizer assim, não, que não podem agradar muitas pessoas. Então, por exemplo, quando você pensa que um vulto absurdo que é utilizado aí em campanhas eleitorais, né? E esse recurso poderia ser, por exemplo, o fundo eleitoral, né? Ele poderia existir com uma quantidade menor de recursos, e esse recurso, por exemplo, ser direcionado para a área da saúde, né? Para prevenção e promoção, que é outra questão que nós podemos trabalhar aqui no futuro, é como que nós somos muito focados nas tecnologias que elas envolvem tratamento,
porque elas envolvem aquele ponto em que a pessoa já adoeceu. Mas existem excelentes tecnologias que a gente pode pensar nelas, principalmente tecnologias educacionais, voltadas para a promoção da saúde, para a prevenção das doenças, né? E a gente trabalha ainda muito pouco isso. O olhar do sistema de saúde, principalmente quando se trata de uso de recursos, e eu falo de recursos financeiros mesmo, ele é muito voltado para a questão do cuidado já num ponto em que é um cuidado da morbidade e da mortalidade. Então, é um cuidado que eu quero evitar que aquela doença evolua ou atrasar a mortalidade, né? A morte daquela pessoa devido àquela doença. E muitas das doenças hoje que nós cuidamos, elas podem ser completamente evitáveis, né? Algumas doenças. Então, nós poderíamos estar fazendo as duas coisas, investindo em cuidar das pessoas que já estão doentes e garantir que as crianças, que os jovens não desenvolvam essas doenças, né, no futuro, numa idade adulta. Então fica essa reflexão aí de como podemos utilizar melhor os recursos, não só para incorporar mais tecnologias voltadas para tratamento, mas como que nós podemos também investir numa mentalidade de promoção e prevenção das doenças. Obrigada pela atenção e até o próximo.